Olá pessoal, meu nome é Natália, sou professora de Biologia. Na nossa aulinha de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre aquecimento global e créditos de carbono. Mas para isso, vamos revisar o conceito básico de efeito estufa. A gente então entrar em aquecimento global. Para quem não lembra, esse conceito bem simples, né? O efeito estufa acontece quando a radiação solar ela atravessa a atmosfera e a Terra emite calor infravermelho que é retido pela atmosfera. Porque na atmosfera existem gases estufa. Quais são eles? Gás carbônico, vapor d'água e metano principalmente. Existem outros gases como clorofluorcarbono e outros halocarbonetos que também têm essa função de reter calor, mas os principais gases são esses. E esse efeito estufa, ele é natural, ele é benéfico, é ele que mantém a temperatura ideal à vida no planeta. Qual é o problema? O excesso de emissão dos gases estufa acaba ocasionando uma elevação das temperaturas médias globais. E esse excesso, essa elevação de temperatura tem uma série de consequências deletérias para o ambiente, tanto para a parte viva do ambiente como para a parte não viva desse ambiente. Quais são os motivos, então, que podem levar a esse excesso de emissão de gases de estufa para a atmosfera? Os principais motivos são queima de combustíveis fósseis e o desmatamento por queimadas. Esse desmatamento por queimadas, em algumas fontes bibliográficas, você encontra como mudanças no uso da terra, que é quando a gente acaba desmatando por queimada para fazer com que a terra tenha alguma utilidade, algum fim humano. Perfeito? Bem, então você emite e você acaba, com o excesso desses gases estufas, retendo mais infravermelho do que deveria, elevando as temperaturas globais. Quais são as consequências disso? A gente pode ter elevação no nível dos oceanos, a gente pode ter mudança na distribuição de vetores de doenças globais, a gente pode ter interferências nas populações dos seres vivos e, preocupados com essas consequências deletérias, os cientistas e a comunidade internacional de forma geral acabaram fazendo uma série de convenções para poder tentar arrumar soluções para esse problema do aquecimento global. A partir do protocolo de Kyoto, que foi um tratado que foi firmado a partir de várias dessas convenções, foi criada então uma cota máxima de emissão de gases estufas pelos diferentes países. E a partir do momento em que essa cota máxima é estabelecida, eu posso então criar os créditos de carbono. O que seriam então os créditos de carbono? A partir do momento em que essa cota máxima que eu expliquei é estabelecida, alguns países que tomem medidas para poder reduzir as suas emissões de gases de estufa abaixo dessa cota máxima permitida, eles acabam ficando com um crédito, com um excedente que pode ser comercializado no mercado internacional. Isso não serve só para países, podem ser empresas também. Então, o crédito de carbono nada mais é do que um certificado de que um país ou uma empresa teve uma redução das suas emissões abaixo da cota máxima, onde cada tonelada de gás carbônico equivale a um crédito. Então, por exemplo, se eu tenho um país que reduziu em 3 toneladas de gás carbônico abaixo da cota máxima a sua emissão de gás carbônico, eu vou ter então 3 créditos para esse país. E ele pode vender esses créditos no mercado internacional para países que estejam excedendo as suas emissões além da cota máxima. Aí você pode perguntar assim, mas Natália, qual é a vantagem desse país que excede a cota máxima comprar esses créditos de carbono? Por que ele precisa necessariamente ter essa licença? Por que ele quer comprar essa licença? Quando um país ele excede essa cota máxima de emissões, ele acaba pagando uma multa pelo excedente. Então, esses créditos de carbono, eles acabam sendo comercializados por um valor inferior ao valor da multa que ele pagaria. Então, um país que excede essas emissões, ele acaba vendo vantagem em comprar esses créditos. Aí você pode perguntar, mas Natália, o país que estava emitindo muito, então se ele pode comprar esses créditos, ele vai continuar emitindo muito. E qual é então a vantagem de existir esses créditos?
Os países que emitiriam até a sua cota máxima, eles agora têm um incentivo para poder reduzir mais as suas emissões, para que eles possam então lucrar com esses créditos de carbono, perfeito? E assim a gente está tentando ajudar o ambiente. Vamos ver quais vão ser as consequências a longo prazo dessa medida. É muito importante que vocês tenham conhecimento sobre temas atuais como esse, que podem ser abordados numa questão de vestibular. É isso, gente. Sucesso para vocês!